Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cissa Carvalho, triatleta e nutricionista, e os Segredos no Nutri de hoje vai falar sobre como se alimentar ou suplementar durante uma prova de curta distância. Antes da gente começar, se vocês ainda não se inscreveram no canal da Probiótica, se inscrevam aqui e acompanhem todas as novidades. Para a gente começar, o que é uma prova de curta duração no triatlo? Nós consideramos 4 distâncias principais, que são os sprints, os olímpicos, o meio Ironman e o Ironman. A prova de sprint consiste em 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Essa prova dura em média de 1 hora até 2 horas, vai depender do nível de cada atleta. O triatlon olímpico consiste em 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, variando entre 2 horas até 3 horas de prova em média. Essas duas distâncias nós consideramos provas de curta duração. Acima disso viria o Ironman 70.3 ou meio Ironman e o Ironman, que são provas de 5, 10, 15 horas. E aí, vocês sabem como suplementar ou se alimentar para provas de curta duração? Como se tratam de provas curtas, ou seja, provas em que nós muitas vezes realizamos treinos nas distâncias da prova ou maior, não é necessário fazermos grandes mudanças na semana que antecede. Se você já tem uma dieta equilibrada e uma alimentação saudável, os ajustes são mínimos, apenas algumas orientações para a semana da prova. Cuidado com o que você come nessa semana e com alimentos de origem duvidosa. Não é hora de testar nada novo. Essa é a regra básica para sempre. Na véspera da prova, por exemplo, 1 a 2 dias antes, tentem aumentar um pouquinho o consumo de carboidratos. Por exemplo, aumentar as frutas na dieta, colocar uma fruta no lanche, ou aumentar as porções também durante as refeições principais, por exemplo, de arroz, macarrão, batata. Essas são boas fontes de carboidrato. Apesar de ser uma prova de curta distância, é importante que vocês cheguem lá bem hidratados e não já num estado de desidratação. Portanto, atenção na hidratação um dia antes, não deixem de estar sempre se hidratando, tomando água e bebidas isotônicas, por exemplo, água de coco ou sucos, aí vocês já conseguem consequentemente aumentar a hidratação. Dia da prova. Essa refeição é a mais importante, a pré-competição, então acordem com antecedência e façam aquilo que vocês sempre fazem nos treinos longos. Como provavelmente vocês vão fazer essa primeira refeição com uma antecedência maior que a habitual, prestem atenção no que vocês vão comer ou suplementar antes da largada. Cerca de 10 a 15 minutos antes pode ser interessante colocar uma fonte de carboidrato. Pode ser um gel, uma goma ou até alguma fruta, por exemplo. Apesar de serem provas curtas, é interessante colocar algum tipo de suplementação dentro da competição. Como as provas curtas geralmente são muito mais intensas que provas longas, as pessoas costumam ter mais dificuldade de ingerir alimentos sólidos, indo principalmente nos gels nesse tipo de competição. Numa prova dessas, cerca de 30 a 50 gramas de carboidrato por hora já seria suficiente. Ou seja, os gels são uma boa, se vocês conseguirem colocar nas transições, já é suficiente. Outra forma de ingerir os carboidratos durante a competição é na caramanhola na bicicleta. Ali você consegue ter tanto carbo quanto eletrólitos que são perdidos no suor. E os segredos do Nutri de hoje é: não economizem carboidratos durante a prova, mesmo que curta. É comum a gente ver durante os treinos as pessoas evitando tomar gel no final ou ingerir algum carboidrato quando faltam poucos quilômetros para economizar. Aquele pensamento de tá acabando, eu vou comer daqui a pouco, não vou tomar esse gel. E essas pessoas acabam tendo uma queda de rendimento no final. Mas prova é prova, né? Então, não vamos economizar. Ficou com alguma dúvida? Se inscreve no canal da Probiótica para acompanhar todas as informações e deixa a sua mensagem aqui pra gente. Tchau!